Locais com péssima declividade são classificados como áreas de risco devido à possibilidade de deslizamento. O estado de São Paulo lidera o ranking nacional de 1,5 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco segundo o IBGE, e Santana de Parnaíba é um dos municípios que representa essa estatística. Localizada na sub-região oeste de São Paulo, Santana de Parnaíba conta com uma estimativa de 108,875 mil pessoas e contém 32 bairros. No município, existem instrumentos para monitoramento e análise das áreas de risco, realizado pela Defesa Civil e a Prefeitura, incluindo a Secretaria de Obras, Setor de Patrimônio, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, dentre os órgãos competentes, incorporando técnicos especialistas como geólogos, engenheiros e técnicos sociais. No mapa, as áreas de risco deslizante está sendo representada com as manchas roxas. No mapa isométrico representado as elevações do território de Santana, através das cores, sendo que a verde utiliza para representar as baixas altitudes e a cor vermelha para representar as maiores altitudes. No mapa de declividade com a inclinação dos vertentes em graus. O mapa do relevo, identificado pelas cores quentes, os morros mais altos de Santana de Parnaíba. Dentre esses 32 bairros, identificamos várias áreas de risco, porém vamos nos aprofundar em apenas 6 habitadas. Esses riscos são identificados como R1 baixo, R2 médio, R3 alto e R4 muito alto. Potencialidade para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. Segundo o coordenador de Geografia do IBGE, Claudio Stener, explica que a moradia em áreas de risco está ligada quase sempre à precarização socioeconômica, no processo geral de urbanização do país. Sobrou para as classes menos favorecidas viverem em costas, em locais distantes dos grandes centros. Conseguimos agora mapear onde estão essas pessoas para que sejam definidas políticas públicas para esses locais. Isso que gerou esses números de milhares de pessoas em áreas de riscos, defende o pesquisador. Com isso, foi feito um mapeamento onde identificou 2 graus de risco na cidade de São Pedro, apresentados no mapa, que são o R2 médio e R3 alto, dividido em 2 setores. A imagem ao lado mostra um trecho com encostas naturais e cultivos de bananeiras. No bairro Chácara Solar foi identificado 2 graus, R2 médio e R3 alto, dividido em 4 partes. Na imagem ao lado, mostra detalhes de moradias de baixo padrão construtiva de madeira. Jardim Jaguari. Foi identificado 2 graus, R2 médio e R3 alto, dividido em 5 partes. Na imagem ao lado, podemos ver um trecho com declividade média sobre encostas naturais. Jardim Avencas. Foi identificado 3 graus, R2 médio, R3 alto e R4 muito alto, dividido em 6 partes. Na imagem ao lado, temos uma vista de trecho do setor com alta inclinação e moradias no topo e base dos taludes. Jardim Raquel. Foi identificado 2 níveis, R2 médio e R3 alto, dividido em 3 partes. A imagem ao lado mostra detalhes de moradias em alvenaria em trecho do setor com alta inclinação. Parque Santana. Foi identificado 2 níveis, R2 médio e R3 alto, dividido em 4 partes. A imagem ao lado mostra a apresentação de moradias em alvenaria sobre taludes de alta inclinação. O vídeo a seguir retrata como podemos identificar as áreas de risco e como podemos estar atentos aos sinais que o terreno nos dá, assim, podendo evitar possíveis tragédias. Esse vídeo tem como exemplo a cidade de Ouro Preto. A ocupação desordenada das encostas, associada ao mau uso e conservação dos solos, vem causando problemas de risco geológico. O aumento da população faz com que as famílias migrem para as encostas. Os primeiros a chegar ocupam as partes de baixo e os últimos as áreas mais elevadas. Existem moradias que são mais vulneráveis ao escorregamento, que são aquelas com menor infraestrutura, e moradias de alvenaria, que são mais resistentes. Áreas de risco. Informação para prevenção.
Quando ocorre a ocupação de uma encosta, a população faz uma escavação do talude natural, formando então o talude de corte. Esse material escavado é lançado na encosta, formando o aterro lançado. O aterro encharca quando chove, perde a resistência e acaba escorregando. Devemos observar a distância em que a moradia está da encosta. Quanto mais próximo da base, mais fácil dela ser atingida por um deslizamento. E quanto mais próximo do topo, mais fácil o deslizamento ocorrer. Um agravante para esses problemas é o encharcamento do solo provocado pela chuva, pois, em período muito longo chuvoso ou uma chuva forte pode provocar uma movimentação do terreno. O lançamento de esgoto, de maneira inadequada, também contribui para o encharcamento do solo. Problemas como esses são comuns em locais onde o sistema de drenagem é ineficiente. Deslizamentos e escorregamentos são eventos recorrentes na cidade de Ouro Preto. Fique alerta! Trincas no solo, no chão ou nas paredes da casa são uma das principais evidências de movimentação. A presença de bananeiras e outras plantas são agravantes. Postes, árvores e muros inclinados ocorrem exatamente onde o terreno está se movimentando. Lixos e entulhos lançados em encosta abaixo são materiais soltos e propícios a deslizamentos. Cicatrizes no terreno, aquela marca que ocorre onde o solo deslizou, é um forte indicativo de que novos acidentes podem ocorrer na sua área. Todo mundo deveria morar num lugar seguro, mas se você já vive numa área de risco, lembre-se que existem maneiras de se proteger. Não faça cortes tão altos e inclinados no seu terreno. Afaste a casa o máximo possível do barranco. Não jogue esgoto no seu terreno ou no terreno do vizinho. Não jogue lixo, entulho e terra escavada barranco abaixo, pois esses materiais também podem se mover. Fique alerta aos sinais de que o terreno está se movimentando, como trincas ou rachaduras. Observe a inclinação de postes, árvores e muros. E o mais importante, em épocas de chuva, se você perceber que a sua casa está em risco, chame a Defesa Civil e saia imediatamente. A seguir, retrata um acontecimento do dia 8/3/2015, no qual ocorreu uma tragédia onde 3 irmãos morreram soterrados quando parte da casa que moravam foi atingida por um deslizamento de terra. Eles tinham apenas 7, 11 e 13 anos. Um barranco cedeu, levando a área de serviço de uma casa que ficava na parte de cima do terreno. Todo o entulho foi direto para o quarto onde os 3 irmãos estavam com a mãe. O local do desabamento não era considerado área de risco pela Prefeitura de Santana de Parnaíba, mas 11 imóveis tiveram que ser interditados. Os moradores retiraram das casas o que puderam e deixaram a área às pressas. Apesar de possuir todos os graus de risco por declividade, a cidade da Grande São Paulo ainda é classificada como tendo boa declividade. Isso porque, em grande maioria, a declividade não ultrapassa os 15%. Santana de Parnaíba tem desenvolvido bem os seus programas de prevenção, cuidando das ocupações e prevenindo acidentes recorrentes. Isso é fundamental para um desenvolvimento saudável da urbanização. Por fim, a cidade tem casos diversos de dificuldade em relação à declividade, mas em sua totalidade consegue contornar os problemas com atitudes de prevenção, que são a melhor forma de assegurar um crescimento sustentável do urbanismo da cidade.